nunca olhei muito para trás. Mas não é por medo, é por hábito. Plantão da noite sempre começa igual. Café no copo de isopor, chave no bolso direito, rádio no esquerdo. Naquele dia, a ambulância era a Ducato Nova, a que a base chama de carro 08. E a regra com o carro 08 era simples: conferência antes de sair, luz de cabine, sinal do rádio de cabine, trava da porta de trás, tudo dentro. E eu gosto de fazer as coisas no meu canto, evito conversar muito. Técnica é técnica, enfermeira é enfermeira. E eu sou o cara que segura o volante. A escala estava calma até então. Só um deslocamento mais cedo, paciente com febre, trajeto curto. No rádio, música ruim. No trajeto, acostamento escuro. Tudo certo. O segundo chamado veio perto das 21h40. Enfermaria de bairro, paciente de 58 anos, pressão caindo, dificuldade para andar. A médica da base pediu remoção para a regional. Nada fora do normal. Cheguei no local e deixei o carro engatado no neutro, motor ligado, luz de teto acesa. A técnica e a enfermeira entraram na enfermaria para fazer o primeiro contato. Eu fiquei ali, comendo biscoito quebrado no volante. Nem encostei a porta. O costume é esse. Não se envolve. Quando voltaram, a técnica veio empurrando o leito. A paciente estava acordada, olhos abertos, não se queixava de dor. Posição lateral, cobertor azul, sapatilha no pé esquerdo só. Perguntei nada. Só destravei o trilho, ajudei a guiar até dentro. Subiu a técnica, depois uma mulher, acompanhante, parecia filha. Enfermeira fechou e acenou. Tudo em silêncio. Na rodovia, sempre uso o protocolo. Farol médio, alerta ligado no canto direito, rádio da base no canal 3, comunicação interna no canal 1. Não teve pressa. Pressão estava controlada, saturação segura. Fui ouvindo a vibração do oxímetro por uns minutos. Até o rádio chiar. Era o canal interno. A voz da técnica veio meio cortada, mas clara. Só uma dúvida. Quem é o terceiro? Na hora eu achei que era brincadeira. Pressionei o botão do rádio e soltei. Como assim? Ela demorou para responder. Uns 3 segundos. Depois disse: tem alguém sentado do lado esquerdo da maca. Vi pelo reflexo da janela. Soltei o botão. Fiquei quieto. A maca ocupa o centro. Técnica do lado direito. Paciente deitada. E só subiu uma acompanhante. Só uma. Não falei nada. Nem freiei. Só ajeitei o espelho retrovisor interno para ver a cabine. Estava escuro. A luz da estrada batia de frente. E a divisória de acrílico refletia só uma parte. Dava para ver o vulto da paciente. Mas não o outro lado. O rádio não falou mais nada. Ela também não. Eu continuei. A estrada estava reta, sem movimento. Mas em vez de olhar para o asfalto, eu comecei a prestar atenção em coisa boba. Tipo no barulho do tubo de oxigênio no suporte. No clique da trava da porta do fundo, que faz um estalo a cada curva. Mas tinha um som que não fazia parte. Passos. Fracos. Não dava para ter certeza, mas pareciam passos leves. Como se alguém descalço andasse ali dentro. Mas ninguém ali estava andando. Leito travado. Técnica sentada, acompanhante imóvel. Chegamos no hospital em 11 minutos. Estacionei na baia de sempre. Saí, fui até a porta traseira e abri. A técnica estava com os olhos arregalados, mas fingiu costume. A acompanhante não falava. A paciente ainda estava acordada. Destravei a estrutura, girei o rodízio e puxei o leito para fora. A técnica guiou para dentro da emergência, a acompanhante foi junto. Fiquei sozinho. Fechei as portas da traseira. Dei 2 passos até a cabine. Subi. Sentei. Puxei o cinto. O rádio de cabine chiou. Mas ninguém apertou nada. Veio seco, no canal interno. Voz masculina. Só uma frase. Volta para buscar. Fiquei parado. Mão no volante. Cinto no ombro. A ambulância desligada. O rádio interno nem devia estar ativo. Olhei no retrovisor de novo. Nada, nem sombra. Desci. Dei a volta na ambulância. Abri a traseira.
vazia. Respirei e fechei. Forte. Voltei para o posto com a janela aberta, sem rádio, sem música. O rádio de base chamou. Eu nem respondi. Só estacionei na vaga de sempre. Saí. Não travei a porta. Se ele ainda estava ali, ia ter que voltar dirigindo sozinho. Na base, ninguém perguntou nada. Nem precisa. Quem dirige ambulância à noite carrega cara de que viu alguma coisa. Todo mundo aprende a não insistir. Fiquei no refeitório por uns minutos, só mexendo no pão dormido com margarina fria. A luz branca lá pisca desde sempre, mas naquela noite parecia mais baixa. Ou era eu que estava lento? Foi só depois de meia hora que o enfermeiro-chefe do plantão passou por mim e comentou baixinho: "Tu tá com cara de quem errou o caminho, mas chegou vivo." Respondi que era só cansaço. Ele riu e disse: "Quer ver a câmera da tua viagem? A gente tem esse protocolo extraoficial. A Ducato 08 tem 2 câmeras internas. Uma voltada para frente da maca, outra para a parte de trás, perto do armário de material. Grava em ciclo. Se não baixa em 6 horas, apaga." Aceitei. Fomos até a salinha técnica. Ele puxou as gravações pelo horário estimado da remoção. A imagem era a de sempre. Trepidação leve. Luz interna baixa. A paciente deitada, olhos entreabertos. Técnica sentada no banco lateral, braço apoiado. A acompanhante no banco ao lado, olhando para o chão. Nada demais. Aos 6 minutos de vídeo, aparece a cena que ele achou estranho. A técnica levanta o rosto, vira discretamente para o acrílico da divisória e se inclina um pouco. Não olha diretamente para nada, só parece incomodada. Logo depois, ela pega o rádio e fala. Mas sem som na gravação, claro. Só o movimento da mão e da boca. Essa é a hora em que ela me pergunta sobre o terceiro. Foi aí que o enfermeiro pausou o vídeo. Voltou 3 segundos antes. Soltou devagar. Na câmera da parte de trás da ambulância, aquela virada para frente da maca, aparece uma coisa atrás da acompanhante. Não é pessoa, não é objeto, é um borrão escuro, como se uma sombra tivesse forma, só que desfocada. Ele apareceu entre o momento em que a técnica levantou os olhos e o momento em que ela pegou o rádio. Ficou parado, não se mexia, não tinha rosto, mas parecia inclinar levemente, como quem respira. Ficou ali por 3 segundos. Depois o vídeo volta ao normal, nada mais aparece. O enfermeiro não disse nada, nem eu. Ele só pausou o vídeo e fechou a aba, como quem fecha uma conversa. Eu fui para a área externa fumar, mesmo sem cigarro. Só fiquei ali, do lado da ambulância. Ela ainda estava aberta. As portas traseiras meio entreabertas, como se alguém tivesse esquecido. Mas eu lembrava bem. Fui eu que deixei assim. A verdade, eu queria que ficasse claro para quem visse por dentro que a ambulância estava vazia, ou que pelo menos eu não estava tentando esconder ninguém. Naquela noite, eu não fiz mais nenhum atendimento. Fiquei na base até o final do turno, em silêncio. No outro dia, teve uma conversa leve sobre revisar os rádios da Ducato 08. Dizem que o canal interno estava com interferência, que às vezes puxa sinal de fora. Deixei falarem. Ninguém voltou a citar o vídeo, nem a técnica, nem a acompanhante, nem a paciente, ninguém. Mas eu lembro do som, da frase, volta para buscar. E tinha alguma coisa naquele tom que não pedia nem ordenava, só informava, como se fosse fato, como se tivesse faltando alguém mesmo. Não sei se ele foi encontrado, não sei se ele saiu. Só sei que, de lá para cá, toda vez que eu encosto no volante da 08, eu confiro o retrovisor antes de ligar o motor. Não para ver quem está vindo, mas para garantir que ninguém ficou. Eu voltei para a base e deixei a ambulância aberta, porque se ele ainda estava ali, eu não queria ser o último a tocar na maçaneta. Essa ocorrência aí, ela nem devia ter existido.
A gente estava fechando a madrugada do sábado, coisa de uns 15 para as 11 da noite, e a central jogou um chamado de colisão simples conferido no quilômetro 61 da BR. Só que aquele trecho, ele já estava fora da rota fazia tempo. Eu lembro de ter respondido no rádio que o KM-61 antigo nem aparecia mais na planilha. Mas mandaram assim mesmo. Era colisão leve, sem vítima presa. Viatura 18. Só deslocar e avaliar. Era eu e a Ana na unidade. Técnica nova, mas muito boa. O trecho que indicaram ficava entre os 59 e os 63 da pista velha, antes da duplicação. Aquilo ali está desativado desde que abriram o acesso novo. Só que, em alguns GPS antigos, ainda aparece como caminho ativo. A gente foi. A entrada para aquele pedaço nem tem mais sinalização. A placa está toda apagada, tinta escorrida, como se fosse coberta de fuligem. O asfalto tem marcas fundas de pneu antigo e uns pedaços de madeira nos cantos, como se alguém tivesse tentado bloquear o tráfego. Mas a gente passou devagar. O rádio parou de responder logo depois da entrada. Silêncio completo. Não era só o rádio. A rodovia estava desligada, sem barulho de motor, de bicho, de nada. O único som era o pneu da ambulância pisando em pedrisco solto. Quase no fim da reta, a uns 150 metros da curva fechada, avistamos o carro. Prata, tombado no acostamento, faróis acesos. Um sedã velho, parecia um Logan. Capô amassado de leve, como se tivesse batido e rodado. Nada fora do padrão. Tinha um homem sentado no barranco, do lado direito. Corpo ereto, pernas esticadas, mão esquerda cobrindo o rosto. Camiseta escura, jeans, tênis branco. Paramos a unidade à frente do carro. Luz alta, giroflex desligado. A Ana desceu para fazer o primeiro contato, enquanto eu montava a prancha e organizava o colar cervical. Ela foi se aproximando, sem resposta verbal. Fez pergunta padrão. Nome, dor, local do impacto. O homem não respondeu, mas respirava, lenta e constante. Nenhum sangramento visível, pressão normal pelo pulso, pupila reagindo. Tudo muito silencioso. A Ana comentou isso, falou baixo, mas eu ouvi. Tá sem som nenhum aqui, nem a ambulância chama. Na hora eu achei que era impressão, mas fui tentar o rádio de novo. Nenhum retorno, nem estalo, nem interferência. E o painel da unidade mostrava como se o sistema estivesse fora de cobertura. Um trecho de BR em linha reta, no seco, sem relevo, e o sinal morto. Voltamos para a maca. A gente posicionou a prancha do lado, fez alinhamento, preparou a movimentação. Quando viramos o corpo, a mão já não estava mais no rosto. O rosto dele estava coberto de terra, não barro. Terra mesmo, daquela seca, marrom escura, como se alguém tivesse passado a cabeça no chão de um barranco e esfregado até o couro cabeludo. Não era ferimento, era só terra, os olhos fechados, a boca levemente aberta, o pescoço com uma marquinha fina, como se tivesse sido pressionado contra chão duro. A Ana travou, ficou com a mão suspensa, sem saber o que fazer. Eu me abaixei, tentei aferir pulso de novo. Nada. Mas o corpo ainda tinha temperatura. Nada de rigidez, nada que justificasse aquele estado. E aí, os faróis do carro se apagaram. Sozinhos. Sem ruído de sistema, sem aquele tempo de fade que carro velho faz. Só desligaram. Feito alguém tivesse puxado o fio. E ficou tudo escuro, menos a luz da ambulância batendo de lado no rosto dele, que ainda estava com terra. A Ana deu 2 passos para trás. Eu só disse para a gente evacuar. A gente não encostou mais nele. Nem maca, nem prancha, nem colar. Só recolhemos o material rápido e voltamos para a viatura. Liguei a unidade e dei a ré até conseguir manobrar na curva anterior, já que a frente era sem saída. O rádio só voltou no quilômetro 57. Voltou com ruído e depois normalizou. Reportamos que a ocorrência não tinha atendimento possível,
mas nem expliquei direito. Disse só que a vítima não apresentava condições compatíveis com transporte e que a área precisava de perícia. Quando chegamos na base, a supervisora puxou o log da noite. E aí que vem o detalhe. A viatura 18 constava como inativa naquele horário. Sem saída, sem retorno, sem despacho. Só que havia um registro no sistema de 2 anos atrás. Mesmo dia, mesma hora, mesmo carro, mesmo nome do homem. E o atendimento tinha sido feito pela viatura 18. Comigo e com a Ana, sendo que ela nem estava no SAMU ainda naquela época. A supervisora achou que era erro de sistema. Disse que o log antigo devia ter sido puxado por engano quando tentaram localizar nosso retorno. Mas o número de ocorrência batia, o horário, o tipo de chamado, tudo igual. Até o campo de observação do atendimento tinha sido preenchido do mesmo jeito que eu faria. Vítima consciente, sem verbalização, não removida. Área requer perícia. A Ana ficou branca. Perguntou se era piada. A supervisora olhou de novo e disse que talvez o sistema tivesse replicado dados, mas ficou sem resposta para quando a gente mostrou o print do rádio travado, com o horário batendo certinho. Ninguém insistiu muito. Ficou por isso mesmo. 2 dias depois, a Ana pegou folga e eu fiz outro plantão com o Kleber, que já era da base antiga. Nem comentei nada, mas teve uma coisa que me incomodou. A maca que a gente usou naquela noite estava com a cinta passada. A gente não chegou a subir o homem nela. Só encostamos a prancha e não usamos. Mas a cinta estava travada, como se tivesse prendido alguém e depois ninguém tivesse destravado. Até aí, vai. Pode ter sido de outro atendimento e passou batido. Mas na tarde da segunda-feira, quando fui fazer a limpeza de rotina da viatura, reparei na parede interna, perto da porta lateral. Bem na altura da cabeça da maca, tinha um rastro de terra seca. Cor escura, textura fina, como de barranco pisado depois da chuva. Só que a gente não chegou a encostar ninguém ali. A Ana nem voltou para a ambulância depois que viu o rosto dele. Eu é que guardei o material e entrei pela frente. E o mais estranho, a cinta que prende o tórax estava passada por cima da maca, presa com o velcro. Feito alguém tivesse deitado, sido fixado e depois saído sozinho. Mostrei para o Kleber. Ele disse para deixar quieto. Só limpou a lateral com pano molhado e anotou que era sujeira de pista. Mas ele sabia que aquilo não era barro de rodovia, era terra seca. E não tinha nenhuma ocorrência anterior àquela, nem posterior, que justificasse rastro daquele tipo. Ficou por isso mesmo. A Ana pediu transferência de base 1 semana depois. Não disse por quê. Só falou que não queria mais atender pista antiga. Foi para a unidade urbana, ficou uns meses lá e depois saiu do SAMU. Eu continuei. Mas nunca mais aceitei chamado sem coordenada de retorno. Sempre pergunto 2 vezes. E se o endereço cair entre o 59 e o 63 da pista velha, eu ignoro. O pessoal novo diz que é cisma, que é só asfalto desativado, que o sinal falha mesmo por causa das torres. Mas quem já foi lá sabe que não é o sinal que falha, é o lugar que apaga. Tem coisa que o sistema não reconhece mais, mas ainda está lá. O trecho do KM61, por exemplo, ele não tem bloqueio oficial. Só uns pneus velhos empilhados e aquela placa enferrujada com tinta corrida. Quem não conhece, entra. Tem GPS de aplicativo de entrega que ainda manda cortar por ali. E o pessoal segue, achando que é rota alternativa. Mas aquilo não é mais pista. É só um pedaço de rodovia que ainda está esperando alguma coisa. Eu voltei lá uma vez, sem viatura. Era dia claro, sol de fim de tarde. Estacionei antes da curva e fui a pé. O carro prata não estava mais. Nenhum sinal de colisão. Nem lasca de vidro, nem pedaço de para-choque. Só uma marca leve de pneu no acostamento, apagando já com o tempo. Mas tinha uma coisa no barranco. Tinha a marca de um corpo sentado. Desenho fundo, com recuo nas costas, nas pernas e no calcanhar. Como se alguém tivesse passado muito tempo ali.
E no centro, um círculo de terra compactada, do tamanho exato de uma cabeça humana. Sem vegetação, sem formiga, só terra lisa. Eu não mexi, só voltei para o carro, liguei o motor e saí devagar. O rádio da base ficou mudo até o quilômetro 57 de novo. A mesma distância, o mesmo ponto. De lá para cá, nunca mais atendi chamado sem verificar origem. E quando algum GPS manda desviar por ali, eu nem aviso, porque quem vai já está marcado. A última coisa que eu vou dizer, e não é para assustar ninguém, é só um aviso. Se um dia seu GPS mandar entrar à esquerda, depois da placa apagada, não entra, deixa tocar. Tem chamado que não é pra gente. E tem lugar que só tá esperando uma sirene passar. A gente saiu da base às 19h14. Era uma terça. Já estava escurecendo, estrada ruim, barro fofo, poste torto. O chamado entrou como suspeita de AVC leve, região rural, paciente lúcido, pressão controlada, fala arrastada. 73 anos. Ocupação: pastor. Endereço incompleto, só o nome da estrada e um lote no fundo. O que salvou foi a referência da igrejinha, madeira escura cravada no fim do terreno, do lado de uma cerca baixa, sem placa, sem número, sem sinal no celular desde a metade do caminho. O acesso era apertado, um corredor de terra com mato nos dois lados e uma porteira encostada. Vi a casa logo depois, acesa, com a luz amarela da varanda. Sem cachorro, sem som, sem gente, só o som do nosso motor morrendo devagar quando a gente parou de frente. A porta da casa estava encostada. A gente chamou. Nenhuma resposta. Empurrei com a luva mesmo, sem força. Entramos. Ele estava no quarto, sentado na beirada da cama, roupa limpa. Camisa de botão passada, calça preta, sapato engraxado. Não parecia que tinha acabado de passar mal. Parecia que estava pronto. Ele olhou para mim, depois olhou para o técnico e falou assim, sem levantar a voz: "Vocês voltaram." Na hora eu pensei que ele confundiu a gente com alguém. Mas o tom não foi de confusão, foi tipo quem reconhece mesmo. O técnico respondeu primeiro, disse que era a primeira vez que a gente estava indo ali. Ele só assentiu com a cabeça, como se não fosse discutir. Mas disse baixo: "Dessa vez, vocês chegaram mais cedo. A avaliação não deu alteração grave. Pressão estava dentro, pupila normal, pulso estável, consciente, orientado. Pela escala de Cincinnati, só a fala mais lenta mesmo, nada que indicasse urgência vermelha. Só que ele não estava falando como paciente, estava falando como alguém que sabia o que ia acontecer. Ele olhava direto, calmo demais, não perguntava nada. Não perguntou se a pressão estava boa, nem se ia melhorar. Só comentou assim: "Na outra noite demoraram mais." O técnico insistiu: "Mas a gente nunca veio aqui, senhor Elias." E ele: "Não foi você que me pegou, foi ele." Apontou para mim. Mas a ambulância era a mesma. Ficou um silêncio. Eu fingi que estava olhando a prancheta. O técnico continuou com o protocolo. Verificou o membro dominante, mobilidade, glicemia, tudo normal. Decidimos transportar assim mesmo, por precaução. A maca não precisou ser usada. Ele levantou sozinho, sem queixa de dor, sem desequilíbrio. Subiu no carro com calma, segurando o corrimão como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. No caminho, ele falou só uma coisa: "Vocês deixaram cair a fita da maca na outra noite. Eu peguei e guardei para vocês." Eu estava dirigindo. Na hora, só olhei rápido pelo retrovisor. O técnico me encarou. Ficamos quietos. Na UPA, ele não quis descer de imediato. Pediu para esperar um pouco. A gente deixou. Aí ele abriu a mão e estendeu uma fita preta de contenção, enrolada, com a etiqueta branca colada torta. Na etiqueta, o código da nossa viatura atual. A gente só tem uma fita por maca, e a nossa estava ali, presa com lacre. Nunca saiu, mas o que ele entregou
Era a mesma coisa, mesmo comprimento, mesmo tipo de adesivo, mesma etiqueta, com o número do nosso carro escrito à mão, do mesmo jeito que a gente escreve quando recebe a fita nova no início da semana. Eu guardei. Não falei nada. Ele desceu andando sem pressa, disse obrigado, entrou pela porta da triagem sem olhar para trás. Na volta para a base, ninguém falou muito. A fita ficou no meu bolso e eu fiquei repetindo o número escrito nela umas 5 vezes na cabeça. Era o nosso, com o traço no mesmo lugar, igual a gente escreve. Só que não tinha motivo para ter outra fita igual à nossa. Não tem segunda unidade por maca. Se perde uma, a gente dá baixa. Ponto. E não tinha nenhuma baixa. Chegamos, fizemos o checklist. Tudo certo no carro, equipamento, lacres, reposição, a fita original ainda presa, ainda intacta. Então o que ele entregou? Fui até o computador da base, abri o histórico da viatura, procurei qualquer atendimento naquela região nos últimos 7 dias. Nada, nem no nome do paciente, nem por proximidade de localização. Pensei se não podia ser outro turno, outro motorista. Conferi os registros manuais da semana, nenhuma saída para lá. Fui até o técnico, mostrei a fita. Ele reconheceu a etiqueta. Disse, isso aqui parece da gente. Aí fomos para o registro das câmeras da ambulância. A gravação é automática, gira por 48 horas, por segurança. Eu só queria checar se a fita podia ter caído em algum ponto, se podia ser nossa mesmo. Mas aí apareceu um vídeo que não devia estar ali. Era da noite anterior. A câmera mostra a ambulância parada, naquele mesmo lugar, de frente para casa, com a portinhola traseira aberta. A maca está sendo puxada de volta para dentro, devagar, como se tivesse acabado de ser usada. Não tem paciente visível, não tem técnico no vídeo, só a maca voltando. E o mais estranho, nenhum de nós lembra de ter ido e não tem registro. No sistema, aquela ambulância não saiu da base naquela noite. Eu não consigo dizer se o vídeo é erro, se foi falha no sistema, se é gravação antiga que voltou. Só sei que é a nossa viatura com o nosso número parada no mesmo ponto da noite seguinte. E a fita que ele entregou, tá aqui. Eu deixei em cima da mesa da base, no canto, junto com as outras sobras. Não é a nossa, mas tem o nosso nome, a nossa escrita. Disseram uma vez que ambulância é ponte entre vida e morte. Faz sentido. Mas tem lugar que não quer ponte, quer ciclo. E a gente entra de novo, mesmo sem saber que já entrou. Se essa história te arrepiou em silêncio, imagina o que vem nas próximas. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato como esse. Deixa o like se sentiu aquele frio na espinha. E comenta aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu com aquela fita. Teu comentário ajuda demais o canal. E às vezes é ele que dá sentido para a história. Teve uma época que eu estava direto no corredor do pronto-socorro. Eu nem ficava mais na base do SAMU. Já me jogavam direto lá para fazer a primeira triagem, quando os pacientes chegavam. Era caos puro. Gente na cadeira, gente no chão, acompanhante nervoso querendo resposta antes da gente conseguir olhar o monitor. Aquilo ali virava uma panela de pressão com alarme tocando e telefone gritando ao mesmo tempo. Mas tem uma cena que se repetia tanto, que depois de um tempo eu percebi que ela não mudava, sempre do mesmo jeito, a mesma postura, a mesma presença. Não era o paciente, era quem estava do lado. A primeira vez foi numa ocorrência de dor torácica. Homem de uns 50 e poucos, estabilizado, saturando baixo. A gente levou, como sempre, por aquela entrada lateral que dá direto no corredor de acesso rápido. Enquanto a enfermeira da UPA passava o caso, eu dei aquela olhada rápida no entorno, porque a recepção já estava lotada. E ela já estava ali, encostada na parede perto da maca que a gente deixou do lado de fora. Mulher de uns 40 e poucos anos, roupa escura, cabelo preso, nada demais, mas não falava nada.
E o estranho foi isso. Ela não perguntou nada. Nem quem era o paciente, nem se podia entrar, nem se ia demorar. Só ficou parada, de pé, com a mão cruzada embaixo da barriga, como se estivesse segurando a própria presença. Não pegou senha, não se aproximou de ninguém. Também ninguém se aproximou dela. Na hora eu pensei, deve ser parente. Às vezes o pessoal trava, não consegue nem falar. E com o tanto de ocorrência, a gente não vai cutucando ninguém. Só que a cena ficou presa na minha cabeça. E nem foi pelo que ela fez. Foi por não ter feito nada. No outro plantão, 3 dias depois, chegou um rapaz com suspeita de AVC leve. Foi atendimento tranquilo, mas exigia velocidade. Entramos correndo. E quando eu passei pelo mesmo corredor, lá estava ela. A mesma mulher, no mesmo canto, encostada no mesmo jeito. Dessa vez, eu parei um pouco mais o olhar. Vi que ela não tinha crachá, não usava pulseira de visitante, nem tag de acompanhante. Mas também não chamava a atenção. Não era o tipo de pessoa que você percebe logo. Ela só estava ali. Aí comecei a puxar pela memória. Será que era funcionária? Não era. Será que era alguém que tinha deixado o parente e estava esperando? Também não. Porque todo mundo que eu perguntava se tinha acompanhante respondia que não. Ela nunca era citada, nunca era chamada pelo nome, nunca acompanhava a maca, só aparecia depois, sozinha, já dentro. Quando a gente percebia, ela já estava no canto. Na semana seguinte, vieram 2 casos seguidos de ataque de pânico. Um foi trazido pela própria família, o outro por vizinhos. Situação comum, mas desgastante. Os 2 tiveram que ser sedados. E nos 2, ela estava lá. No primeiro, ela apareceu logo depois do paciente começar a gritar. Sentou no banco da ponta, mas nem encostou direito. Parecia que só queria estar presente. No segundo, foi ainda mais nítido. A gente estava dando suporte no homem que chegou suando frio, dizendo que o peito estava fechado. Os sinais eram de pânico forte. Ele olhava fixo para a porta da sala, como se estivesse vendo alguém parado ali. Adivinha quem estava? Ela. Eu não comentei com ninguém, nem os colegas de plantão. Até porque, o que eu ia dizer? Que tem uma mulher que aparece sempre que alguém está mal, que ela não fala, não senta, não pega senha. Se eu falasse isso em voz alta, eu mesma ia rir de mim. Mas teve um plantão que me quebrou, que até hoje eu evito lembrar com calma. Foi numa terça. Paciente masculino, 48 anos. Quadro de ansiedade aguda. Saturando bem, mas coração disparado. Pupila dilatada. Suor excessivo. Respiração descompassada. Tudo levava a crer que era só um pico emocional. A gente trouxe ele do centro da cidade. A ocorrência foi rápida. Ele só repetia que tinha feito besteira, que ela tinha visto, que não era para ela ter vindo. A gente pensou que era alguém da família, que ele estava se sentindo culpado. Normal. Mas quando entramos com a maca, lá estava ela, já dentro. Não entrou com a gente, não veio no carro, mas já estava ali, parada. No canto esquerdo da sala, encostada atrás da prateleira do oxigênio portátil. O paciente parou de falar por um tempo. A gente aplicou medicação leve. Mas assim que ele abriu os olhos de novo, olhou direto para ela, começou a gritar. Ela já viu demais. Ela não podia ter vindo. Tira ela daqui. Só que ninguém tinha falado quem era ela. Ninguém sabia. E ela não reagiu. Não moveu um músculo, nenhum susto, nenhum olhar. O médico olhou para mim, meio esperando que eu entendesse o que estava acontecendo. Mas eu só balancei a cabeça. Ninguém tinha autorizado a entrada daquela mulher. Ninguém. E de novo, ninguém questionou. Ela não avançava, não falava, não reagia, só permanecia, como se fosse parte da estrutura da sala, como se o canto que ela ocupava tivesse sido reservado para ela antes da gente chegar. O paciente foi sedado, ficou calmo, mas a equipe ainda estava tensa e eu sentia que precisava fazer alguma coisa. Fui até ela, me aproximei devagar,
como se eu mesmo estivesse invadindo algo que não era meu. Olhei bem. Os olhos dela estavam secos. Não brilhavam, não tremiam, nem piscavam. Ela não parecia esperar por alguém. Parecia esperar por quando. Falei baixo, quase num sussurro, como se não quisesse acordar alguma coisa. Quer tomar uma água? Ela não respondeu na hora, mas também não me ignorou. Depois de uns 2 segundos, virou só o rosto sem mudar a expressão e disse: se eu aceitar, eu fico. Foi só isso, numa voz firme, sem raiva, sem cansaço. Como se aquilo fosse só uma constatação, um lembrete, uma regra que ela sabia. E eu não. Eu não entendi. Sério, aquilo não fazia sentido. Tentei perguntar outra coisa, mas ela já estava se afastando. Devagar, sem pressa. Não correu, não olhou para trás. Saiu pela porta dos fundos, aquela porta que dá acesso ao corredor de manutenção e que normalmente fica trancada, só abre por dentro com botão magnético. Só que ela saiu por ali, sozinha, sem chave, sem pedir. Na hora, ninguém comentou nada. Todo mundo achou que alguém tinha liberado. Mas quando puxaram as câmeras, só dava para ver ela indo. Ninguém abrindo, ninguém passando com ela. Nenhum crachá usado, nenhuma brecha. A chefe da portaria ainda disse que aquela porta tinha dado problema dias antes, que talvez estivesse abrindo com força. Mas quando foram testar, não abria, nem com empurrão. Depois daquele plantão, eu comecei a prestar mais atenção, mas ela nunca mais apareceu. Nenhum colega comentou, nenhum paciente citou. Foi como se ela tivesse vindo cumprir uma série de visitas. E quando acabou, sumiu. Eu sei que parece exagero, e talvez seja mesmo. Eu tento ser prática, técnica, focar no procedimento, no número, no que tem que ser feito. Mas tem coisa que fica. Eu fiquei com a impressão de que ela não acompanhava ninguém. Ela presenciava. E não era presença de conforto, era presença de peso, um tipo de companhia que não se oferece, que se impõe, que não grita, não toca, não reage, só observa e mesmo assim deixa a sala mais pesada. Eu nunca vi ela tocar alguém, nem responder nada fora essa frase, mas não consigo esquecer o que ela disse. Se eu aceitar, eu fico. Até hoje eu tento entender. O que era que ela não podia aceitar? E por que parecia que todo mundo ali já tinha aceitado? Eu já vi gente tentando entrar no hospital para ser atendida, mas nunca vi ninguém tentando entrar para não sair. Você acredita que, em quase 12 anos no SAMU, tem paciente que a gente começa a reconhecer pela maneira que respira no telefone? Tem sim. É o tipo de coisa que ninguém ensina no curso técnico. Vem de tanto repetir o mesmo caminho, atender os mesmos chamados e chegar no mesmo lugar, mesmo quando o endereço está errado. Tinha uma mulher que ligava toda semana, às vezes 2. Sempre reclamava da pressão. Dizia que estava com um calor estranho no braço, que sentia a vista escurecer, um formigamento na boca do estômago. Só que, quando a gente chegava, a pressão estava controlada. Oxigênio bom, ritmo cardíaco tranquilo, temperatura normal. Às vezes, nem suando ela estava. O problema era encontrar ela, nunca dava o endereço certo. Sempre mandava a gente para uma travessa que nem número tinha. E quando a gente subia mais 2, 3 ruas, era que achava. Sentada no meio-fio, com uma bolsinha no colo. Nunca vi aquela bolsa abrir. Era sempre ela segurando com as 2 mãos, como quem segura alguma coisa que não pode derramar. A primeira vez que ela ligou foi numa quarta de manhã, acho que em maio. Lembro porque era o mês das chuvas, e nessa região da Zona Norte tem muito morro, muito barro. O rádio passou o endereço com número e tudo, mas a rua que ela falou simplesmente não existia. A gente deu umas voltas, pensou em acionar de novo, até que a enfermeira achou ela ali, sentadinha, perto de uma bica. Ela falou que tinha errado o nome da rua, que estava nervosa, mas depois isso virou padrão.
Em quase 3 meses, ela nunca acertou. Nunca. Sempre errava o nome, o número, ou dizia um ponto de referência que não ajudava em nada. A gente começou a pensar que era de propósito. E, sinceramente, pode ser que fosse. No fundo, a impressão que dava era que ela queria ser encontrada. Mas não rápido. Nunca rápido. Era como se quisesse que a gente tivesse que procurar. E olha, talvez tenha funcionado, porque com o tempo a gente já identificava a região só pelo nome dela, já nem discutia, descia direto para as ruas de barro depois da caixa d'água. A van fazia o mesmo caminho e a gente já olhava para os mesmos pontos. Ela esperava sempre no mesmo lugar, meio fio, bolsa no colo, olhar quieto, nunca pedia nada, só dizia que queria ir para a UPA, dizia que era a pressão. E mesmo quando a médica perguntava se ela estava sentindo dor, ela negava. Só um calafrio, ela dizia. Já passa. Tinha algo naquilo que incomodava, mas é difícil explicar. Porque ela não gritava, não pedia socorro, não se jogava no chão. Era uma presença. Era alguém ali existindo de um jeito que parecia só dar trabalho. E isso cansa. Você não quer assumir, mas cansa. Na base, a gente falava que ela era paciente conhecida. Não no sentido de alguém que a gente se preocupava, mas como quem fala, já vi esse filme. Porque era isso mesmo, sempre a mesma coisa, mesmo horário, mesmo jeito de falar, mesmo olhar vago. E quando a gente dizia que não tinha alteração clínica, ela sorria como se já esperasse. Como se o que ela queria mesmo era o caminho, não o destino. O pessoal chegou a comentar que ela só queria sair de casa, que devia viver sozinha ou que era carente. Teve gente que disse que era coisa de saúde mental. Teve gente que ignorou. Até o dia em que o chamado veio diferente. Foi num domingo de manhã. Estava fresco, céu nublado, chão molhado da chuva da madrugada. A gente estava limpando a viatura, organizando os materiais, quando o rádio chamou com um código simples. Pressão alta, paciente com desconforto no braço. Nome, o mesmo. Mas o endereço que veio não existia. Literalmente. A rua tinha nome de uma viela que já tinha sido renomeada há uns 5 anos. Nem no sistema da base apareceu certo. E dessa vez, ela não atendeu o retorno. Ligamos 3 vezes caixa postal. A médica já foi logo dizendo, pode ser erro de digitação ou ela confundiu o nome de novo. Mas mesmo com essa ideia de que era mais do mesmo, a gente seguiu. Demos umas voltas até a região da caixa d'água. Ali perto tem uma subida com o chão todo esfarelado. É rua de barro, com alguns degraus de pedra de um lado e do outro. E foi lá, quando a gente fez a curva, que eu vi ela, sentada, bolsa no colo, olhar parado. Mas o corpo estava mais caído. Os ombros desceram, como se ela tivesse enfim desistido de sustentar alguma coisa. A médica foi falando com ela. Nada de dor, segundo ela, nem fraqueza, só queria ir. Dizia que era só a pressão, mas tinha uma coisa no rosto dela que não batia com os sinais vitais. E foi aí que a médica fez uma pergunta que nunca tinha feito. Dona, por que a senhora nunca passa o endereço certo? Ela demorou para responder. Olhou de canto e disse só isso. Porque eu não quero que ninguém ache que fui eu. Ficou esse silêncio e ninguém perguntou mais nada. A frase ficou presa na cabeça da gente o caminho inteiro. Porque eu não quero que ninguém ache que fui eu. Mas ninguém sabia o que aquilo queria dizer exatamente. Ela não completou, nem parecia que tinha dito para ser respondida. Foi mais como uma justificativa que ela já dava há muito tempo para si mesma. No trajeto até a UPA, ela mudou o jeito de falar. Não comentou mais da pressão, nem do calor no braço. Começou a dizer que estava cansada, mas não era o cansaço comum de quem trabalha, não. Era um tipo de cansaço que você escuta na respiração. Ela disse que não aguentava mais ter que sair de manhã tão cedo
que tinha que inventar desculpa todo dia e que não era fácil enganar o relógio, enganar o portão, enganar as vozes que ficavam dentro da cabeça dela. A médica olhava para mim pelo retrovisor e eu fingia que não via. Não era conversa para ter resposta. Era desabafo solto, feito fumaça. E quanto mais ela falava, mais parecia que não era com a gente. Era com alguma outra coisa, que não estava ali dentro da viatura. Na maca, ela não se mexia muito. Olhava para o teto do carro como quem assiste passar o tempo, mas o rosto brilhava de suor. Só que o resto do corpo estava gelado, mão fria, braço sem força. Mesmo assim, todos os sinais estavam bons. Saturação, pulso, tudo normal. Nenhuma alteração que justificasse aquele estado. E ainda assim, alguma coisa estava errada. Na entrada da UPA, ela agradeceu, igual sempre fazia. Nunca esquecia de agradecer. E foi encaminhada para o acolhimento, como nos outros dias. Ficha provisória, medição de sinais, aguardar avaliação. A gente voltou para a base, como sempre. Só que ela não ligou mais. 2 semanas se passaram e nada. A enfermeira da sala de rádio até comentou comigo. Será que ela internou? Eu falei, ou melhorou. Ela respondeu, ou cansou. Aquilo ficou na minha cabeça, porque essa mulher tinha virado parte da nossa semana. Não de forma importante, mas como uma peça da rotina. E quando a rotina falha, a gente percebe que alguma coisa se quebrou. Eu perguntei se tinham o nome completo dela, se dava para puxar histórico. E a resposta foi que ela nunca chegou a ser registrada. Nenhuma internação, nenhuma ficha completa, só passagem rápida. Aquelas entradas que nem viram número. Não teve leito, não teve nome no sistema. A impressão que deu é que ela nunca ficou tempo suficiente em lugar nenhum para deixar rastro. Só passava, entrava, saía, era levada e devolvida. Como um erro que não se repete, mas também não se corrige. Umas 3 semanas depois, a gente foi atender um chamado perto da mesma região. Tarde nublada, chão seco, sem movimento. A rua era nova no sistema, mas eu já tinha passado por ali antes. Antigo bairro de rua sem saída, agora com alguns becos asfaltados. Endereço certo no muro, número pintado com tinta branca recém-feita. E foi quando a gente encostou a viatura que eu vi. Ela estava ali, sentada no batente da casa, bolsa no colo, mesma posição, mesmo olhar. A diferença é que ninguém tinha chamado. Não havia pedido de atendimento ali. O nosso chamado era para a casa da frente. Eu parei no meio da calçada, fiquei olhando. Ela também olhou, mas não sorriu, nem acenou, só olhou. A técnica desceu para bater na casa do número indicado e ninguém atendeu, nem naquela, nem na da mulher sentada. A médica sugeriu que a gente confirmasse o endereço pelo rádio, mas antes que eu fizesse isso, olhei de novo para o batente, vazio. A mulher não estava mais lá, nem porta batida, nem passo. Só não estava. No sistema não tinha chamado nenhum com o nome dela, nenhuma ligação daquele setor, nada que justificasse ela estar ali. E mesmo assim, eu vi. Não contei para ninguém. A equipe seguiu como se nada tivesse acontecido, mas eu vi. E o pior de tudo é que eu não parei.